Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos. Agradecemos ao nosso Deus por esta manhã, agradecemos por essa escola bíblica e por esse domingo. Que o Senhor abençoe, que o que nós realizarmos aqui seja para a glória do seu nome, que Ele nos prepare também para o andamento do dia e nos dê também as condições de termos, por ocasião da noite, um culto de louvor ao seu nome, que tudo seja para a sua glória e para o nosso bem. Estamos iniciando as nossas escolas bíblicas do mês de março. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado durante o decorrer desse ano. Ainda continuamos nos encontrando por meios digitais, mas com a graça de Deus temos a esperança de que as nossas programações da igreja voltem à normalidade, né? Assim como for a vontade de Deus. Por enquanto, continuaremos usando esses recursos. Hoje nós faremos a leitura na palavra de Deus para essa escola em dois textos, onde nós destacaremos o trabalho e também a vida de duas mulheres, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que deixaram a sua contribuição para o bem da sociedade, e por causa disso eu acredito que Deus fez com que elas viessem a ser lembradas por todo o tempo, porque estão registrados nas escrituras aqui o que essas mulheres fizeram. O primeiro texto que nós leremos se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Nós faremos a leitura do versículo de número 36 até o versículo de número 43 desse capítulo 9 de Atos. Diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que Deus assim nos abençoe com essa porção lida na sua palavra. O texto aqui é um texto que nos mostra que um milagre realizado através aqui do ministério do apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos fala que esses homens, essas pessoas que estiveram com Jesus, também fariam ali milagres como Jesus fez. E aqui nós temos um desses milagres, que é a ressurreição de Dorcas. Mas o que eu quero destacar aqui só uma observação, que a gente fica olhando, lendo aqui esse texto, e a Bíblia nos fala que Lida era um lugar perto de Jope,
e os discípulos ouviram que Pedro estava ali e foram, né, enviados até Pedro, alguns desses homens, pedindo que ele fosse também, né, a Jope, porque eles precisavam, né, ali falar com ele. Dorcas já estava morta. O texto nos fala que ela já estava no cenáculo, então ela já estava morta, e eles então pedem para que Pedro fosse até Jope. E assim que ele chegou, a Bíblia nos fala que ele foi cercado por mulheres ali, né, viúvas, que choravam e mostravam ali as roupas, né, o trabalho de Dorcas. E Pedro então ora e essa mulher ressuscita ali, né, ela traz ela de volta à vida, e o texto nos fala aqui, né, que ela foi apresentada aos santos, né, principalmente, né, ali as viúvas. Então, algo que foi comprovado, né, ali essa ressurreição por aquelas mesmas pessoas que tinham entendido, né, ali que Dorcas estava morta. Então, um milagre, né, extraordinário. Eu acredito que a vida é extraordinária, tudo é interessante, tudo é milagre, mas aqui, né, algo que foge, né, à questão do comum, né, da vida. Uma mulher veio à ressurreição e diz aqui, né, que isso se tornou conhecido e muitos creram no Senhor. Mas vamos destacar aqui, né, o motivo que levou, né, ali essas pessoas a buscarem socorro no apóstolo Pedro. Provavelmente essa mulher, como o texto nos mostra, ela era uma pessoa muito benquista ali no lugar onde ela vivia, porque ela fazia esmolas, ela cuidava dos necessitados e ela fazia isso com o seu trabalho de modo digno, entre as viúvas, né, ali diz o texto. E o que nós podemos ver é que o que ela fez ficou lembrado, né, para a sua memória. E as pessoas não apenas estavam ali para dizer, olha, ela foi uma boa trabalhadora, uma boa pessoa, uma boa cidadã. Pelo que a gente vê aqui pelo contexto, eles esperavam sim que Pedro a ressuscitasse, que Pedro a trouxesse novamente. Isso é muito interessante, né? Que Pedro, ele percebeu e ele fez o que eles esperavam. E ele viu que essa mulher ali, né, foi uma boa cidadã, uma boa pessoa, alguém, né, que procurava fazer com o que tinha, os recursos que tinha, fazer boas ações, fazer com que o nome de Cristo fosse glorificado por causa do seu trabalho. Então nós não precisamos ter tantas coisas para podermos ajudar o próximo. Nós não precisamos ser abastados para sermos lembrados. Talvez a sociedade não iria lembrar tanto dessa mulher, mas aqueles que foram ajudados por ela, aqueles que a amavam, fizeram, né, ali tiveram essa disposição de recorrer a Pedro. Então que Deus nos ajude, nos abençoe as mulheres, que nós estamos de uma certa forma lembrando aqui do chamado Dia Internacional da Mulher, que Deus venha abençoá-las, essas santas mulheres, como aqui nos mostra, para que elas continuem sendo guardadas, sendo orientadas, dirigidas pelo Senhor para fazer as boas ações aqui, ajudando, socorrendo, fazendo o nome de Deus ser glorificado com aquilo que tem em suas mãos, com o recurso que tem. E eu acredito, né, que a fé move montanhas. Que Deus então abençoe as nossas irmãs. Nós vamos nesse instante louvar o nosso Deus com o hino de número 131 do nosso inário, que traz como título Vida de Santidade, hino de número 131.
para seres santos, tempo has de tomar. O grande mestre, seu livro estudar, has de sempre amá-lo e aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar. Teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Para seres santos, para seres puro, para seres forte e para seres útil, nós precisamos estar aos pés de Cristo. Nós precisamos de tempo, precisamos de esforço para isso. Que Deus nos abençoe a sermos cada vez mais santos. Vamos ler um outro texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25. Nós faremos essa leitura a partir do versículo de número 17 até o 35. O texto então é um pouco extenso, mas eu peço, os irmãos que tenham aí paciência com os tropeços às vezes na leitura. 1 Samuel, capítulo de número 25, do versículo 18 ao 35, diz assim, do 17, melhor dizendo: agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem.
Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e lhe disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Esse é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atira da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o de haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhesses de derramar sangue e de que por minhas próprias mãos me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Que Deus nos ajude. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura feita, pelo cântico e por esses momentos já na presença do Senhor. Agradecemos por essa escola bíblica, agradecemos ao Senhor por nos dar mais esse mês para servirmos a Ti, ó Pai. Abençoe para que os nossos afazeres sejam abençoados pelo Senhor e que glorifiquem o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, em favor das mulheres da igreja aqui de Iraí e de uma forma geral em favor, ó Deus, de todas as mulheres, que o Senhor venha abençoar, guardando aquelas que temem ao Senhor, que continuem firmes, dedicadas, empenhadas, ó Deus, em honrar o Teu nome. As que ainda não têm Cristo como Senhor de suas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, que sendo a vontade Tua, que elas também venham ao conhecimento do nosso Salvador. Nós oramos pedindo a Deus que o Senhor venha ampará-las, para que assim como foi Dorcas, como foi Abigail, tenhamos mulheres, ó Deus, benditas, que procedam conforme a vontade do Senhor e que sejam dirigidas por Ti, para que façam o bem para a sociedade e para a glória do Teu nome. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, pedindo em favor das mulheres aqui da igreja, desde as menores, ó Deus, até as mais experientes. E guarda, Deus,
a nossa sociedade também, para que nós amemos uns aos outros, olhando a Deus para as pessoas como sendo portadoras da imagem e semelhança do nosso Criador. Pedimos o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como já observamos ali no texto de Atos, capítulo 9, sobre o procedimento de Dorcas e o exemplo, né, que ela deixou ali, deixou para nós, né, de pessoa que, com o recurso que tinha, ajudava a sociedade a ser um pouco melhor. Aqui nós temos o exemplo de Abigail. Já mencionamos, né, sobre a questão do Dia Internacional da Mulher. Tem várias informações de como esse dia surgiu e por que ele surgiu. Alguns ligam esse dia com questões, né, políticas, mas o que eu quero destacar aqui é sobre o papel, né, eu citei de Dorcas e de Abigail, como servas de Deus no meio de uma sociedade onde elas procuravam, né, ali ajudar e resolver problemas com prudência e também, né, serem pessoas de bem, pessoas que procuravam, né, ali honrar o nome de Deus. No caso aqui de Abigail, a gente vê que Davi ele estava cercado por um grupo de homens, né, ali, que o texto aqui do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22, nos dá, né, aqui as informações desses homens que se ajuntaram ali a Davi, dizendo o seguinte, capítulo 22, versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em apertos, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, como vemos aqui, eram pessoas, podemos dizer que não tinha muito a perder. E esses homens que foram ali maltratados, vamos usar esse termo, por Nabal o louco. Enquanto Abigail, né, tem a ver com alegria, Nabal com loucura. Então um casal, né, que eram opostos, vamos dizer assim, um do outro, e Nabal agindo como louco e Abigail procurando proporcionar alegria, resolver as situações. E ela então, ao ser informada ali de que Nabal não atendeu o pedido de Davi, ele queria, né, que Nabal presenteasse esse seu bando, né, esses homens que estavam com ele ali, com algum agrado, porque eles ajudaram, eles cuidaram ali das ovelhas e dos pastores de Nabal, né, conforme diz o texto. Nós não fizemos a leitura toda, mas conforme nos diz esse texto. E Nabal então disse que não daria nada a Davi. Quem era Davi? E quem era filho de Jessé? Quem era Jessé? E por causa disso, um desses homens de Nabal procurou Abigail. Com certeza ele sabia da vida dela, como ela se comportava, para resolver esse problema. O versículo de número 17 nos mostra isso, e a partir do versículo 18, ela então toma aqui a iniciativa de resolver o problema. O nosso tempo é curto, nós não vamos estender muito, né, até por questão aí, né, de costume nosso, né, de atendermos mais ou menos meia hora aqui do nosso estudo. Eu quero destacar uma das expressões, né, que Davi usou com respeito a Abigail, que está lá no versículo de número 33, onde ele diz: bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, né, e de que por minha mão me vingasse, né? Bendita seja a tua prudência. Então é sobre essa atitude dela, né, de ser prudente, que eu quero destacar aqui de uma forma bem resumida, né, nesses minutos que nos restam. A primeira coisa que eu quero destacar é no versículo 17. Ela pesou as circunstâncias. Uma pessoa prudente, ela pesa as circunstâncias. Nabal era um louco, mas Davi era um homem de guerra.
Nabal poderia trazer transtornos para a vida dela, para a vida da família, mas Davi tinha prometido ali para os seus homens que iria dar cabo de todos do sexo masculino da família de Nabal. Então ela pesou as circunstâncias e ela colocou, né, ali a sua vida, sua dignidade em risco, assim como fez Esther: se perecer, pereci. E ela então, pesando ali as circunstâncias, ela achou mais fácil tratar com Davi do que lidar com um louco. Davi era um servo de Deus, um homem temente a Deus. Ele iria ouvi-la, iria escutá-la, e Nabal não, porque ele era um louco. Então, diante de circunstâncias, né, mesmo que nos coloquem em risco, nós precisamos de nos colocar sempre do lado, né, do Senhor, porque Ele resolve as nossas situações. Então essa mulher era prudente, porque ela soube muito bem discernir de que lado ela precisava de ficar, para salvar a sua família, salvar o próprio Nabal, salvar ali a sua casa. E ela então foi ter com Davi, porque ele era um servo de Deus, não era um louco, e certamente ele iria ouvi-la. E depois outra coisa que eu quero destacar, né, aí do versículo 18 até o 19, sobre essa iniciativa, né, ali ela pega, né, ali o que podia, os presentes, né, que ela podia levar. Eu acredito que ela não estava comprando Davi com isso, porque Davi não precisava desse tipo de coisa, que ele já tinha vivido muito tempo com essa turma dele ali, ali nessa caverna, né? Então ele sobreviveria. Mas ela quis agradá-lo, quis abrandá-lo. Parece que isso era um costume no Velho Testamento, porque quando Jacó foi encontrar com Esaú, ele também preparou alguns presentes, e aqui também ela preparou, e muitas coisas, porque esse homem era rico, era um homem abastado, mas faltava sabedoria, faltava inteligência, né, para viver. Então ela tomou essa iniciativa. Ela não só ali, né, pesou as circunstâncias, mas ela resolveu colocar em prática, né, ali o seu plano. Não adiantava ela ficar lá: mas e agora o que eu vou fazer? Eu sei que Davi é um homem de guerra, que Nabal é um louco. Não, ela tomou essa iniciativa, mesmo sem o seu marido saber. Eu não acredito que ela estava aqui enganando o marido dela, sendo desleal com o marido. Ela estava salvando a vida do próprio marido, a sua vida e da sua família. Então tem algumas situações que nós precisamos de resolver antes que as coisas piorem, né? E essa mulher tinha essa iniciativa: salvar a sua família, salvar ali o seu próprio marido. E com isso ela então preparou o que Davi queria, o que os seus homens queriam, que era simplesmente um presente. Eles não estavam cobrando honorários, não estavam cobrando porque trabalharam, porque ajudaram. Isso fazia parte de Davi. E ele ainda veio a ser, né, o rei de Israel, e com certeza ele ajudou muitas pessoas como rei. E aqui então ela tomou essa iniciativa. Então nós precisamos ponderar a situação e tomar iniciativas. E a última coisa que eu quero destacar é a questão de agir, né, com sabedoria. Olha o que ela disse para Davi no versículo de número 25: não se importe, ó meu senhor, com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que me enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, né, que é o Deus de Davi, o Deus da aliança, e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue inocente, e te vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Então ela agiu com sabedoria. Ela disse: olha, eu não vi, não, provavelmente não tinha visto mesmo. Ela foi informada do que tinha acontecido, porque senão ela teria já ali conversado, mesmo com uma loucura de Nabal, ter conversado com ele. Então agora ela vai e fala: olha, não faça isso, o Senhor vai ser rei em Israel. Eu sei que Deus tem um caminho vitorioso para você, e eu quero que você lembre da tua serva, né? Isso no versículo 31, quando o Senhor te honrar, quando o Senhor te colocar como líder.
Então ela usou de sabedoria, ela não chegou ali dizendo, olha, você não pode fazer isso, não é assim que funciona. Não, ela diz, olha, eu não vi, eu estou aqui para trazer o que você queria, para poder, e também para poder evitar com que você derrame sangue. Você vai ser rei, e um rei precisa de ter controle, um rei precisa de ter domínio próprio, ele não pode sair aí por aí vingando, né, com as próprias mãos tudo aquilo que as pessoas falam. Imagine, né, aqueles que estão na liderança, se eles fossem se importar e vingar de tudo que as pessoas falam a seus respeitos. Então aqui no caso ela agiu com sabedoria, e o próprio Davi reconheceu isso, como nós vemos aí no versículo de número 34, né? Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi reconhece o que essa mulher fez. Então bendita seja sua prudência. Dorcas era caridosa, agia ali com coração, ajudando com aquilo que tinha. Abigail, uma mulher prudente, que procurou agir também para salvar o seu povo com aquilo que ela tinha ali ao seu alcance. Então, era uma mulher que sem dúvida pesava as circunstâncias e tomava a decisão certa, porque ela tomou a decisão de honrar ali, né, salvar a sua família, aplacando a ira de Davi. Ela tomou essa iniciativa, ela fez o que tinha que ser feito e fez com sabedoria. Então bendita seja a sua prudência. Que Deus abençoe as mulheres da igreja, abençoe todas as mulheres, para que hajam sim, mas hajam com prudência, pese as circunstâncias com prudência, tome as decisões com prudência e façam o que tem que ser feito com prudência para a glória de Deus. Que Deus abençoe todas as nossas irmãs, todas as mulheres, aquelas que temem e as que ainda não temem o Senhor, que Deus tenha misericórdia. Amém.